Salve! Hoje vamos falar sobre a exposição de Jujutsu Kaisen, onde o autor, maior fanboy de Sukuna, é meme pô, Gege Akutami deu uma entrevista imensa revelando coisas sobre o mangá. Com o reto final do mangá emocionando a todos e deixando o canalha do Bruno Bandeira rico, mais detalhes sobre a obra poderiam ser revelados. Afinal de contas, boa parte já foi entregue, segundo o autor. Aviso, sou hater oficial do Bruno Bandeira. O canalha não cansa de dar spoiler em thumb. Canalha! Durante a entrevista, Gege foi questionado de muitas coisas e falou abertamente sobre muitas delas. Então vamos dividir em tópicos cada uma. Influências para a história. Gege Akutami revelou como os mangás Bleach e Naruto inspiraram a história e a dinâmica entre Yuji e Sukuna. Abre aspas. Em Naruto é a relação entre o personagem principal, Naruto Uzumaki, e a Kyuubi. Pra Itadori é Sukuna e pro Okotsu é a Rika. No volume 0 a história terminou numa reconciliação como em Naruto, mas achei que Jujutsu Kaisen precisava de uma abordagem diferente. Por isso eu tentei retratar o Sukuna como alguém completamente incompatível. Para de dar palco pro Otaku médio e falar que é cópia de Naruto. Em relação a Bleach, o Gege se baseou em uma característica da personalidade do Ichigo quando criou Itadori. O que o autor queria para o seu personagem era similar ao começo de Bleach, onde o protagonista responde à ação. Abre aspas. Para Bleach, é a estrutura da história. O protagonista Ichigo torna-se um Shinigami por vontade própria após ser envolvido num incidente inesperado. Eu estava realmente consciente do aspecto por vontade própria em Jujutsu Kaisen quando Itadori consegue o objeto amaldiçoado. Segundo a comparação do autor, eu diria que o Itadori é muito parecido com o Ichigo de Bleach de forma normal. Ambos os personagens são meio que jogados dentro dos problemas do seu universo e reagem de forma reativa às coisas. Eles não tomam iniciativa e apenas correspondem de acordo com o que acontece. Aparentemente isso era proposital e a inspiração veio do Ichigo mesmo. O Ichigo não vai puxar a briga com a Soul Society, eles que vêm atrás da Rukia, entende? Da mesma forma que as coisas vão acontecendo por conta do Sukuna dentro do corpo de Itadori ou com as pessoas em volta dele. Verdadeiro protagonista. É engraçado isso aqui, porque por muito tempo eu acreditei que o Yuta era o verdadeiro protagonista da obra, já que vagamente me vem na memória que o autor não botava fé no mangá e pretendia finalizar de forma rápida. Aparentemente eu tive equivocado esse tempo todo. Segundo o autor, nem o Yuta e nem o Itadori. O protagonista seria Fushiguro Megumi, o Itadori sendo apenas um coadjuvante, ou seja, mais uma vítima das maldades de Gege Akutami. Certeza que o Itadori não durava 2 arcos. O autor manteria o Megumi protagonizando a história e o Itadori seria só mais um, já que nessa versão da história não teria uma relação tão forte com Sukuna. Essa relação do Itadori com Sukuna é o fator inicial para ele se conectar com o universo Jujutsu. Mas como o autor não especificou o fator relação forte, não dá pra saber se ele tá especificando o fato de eles serem parentes ou do Itadori ter sido modificado pelo Kenjaku para se tornar receptáculo. O que dá a entender é que o Sukuna ainda estaria presente na história e de algum jeito o Itadori iria interagir com ele. O Megumi ser protagonista é algo interessante, porque do ponto de vista da obra, o Gojo na teoria seria uma espécie de protagonista. Tudo na obra gira em torno do que o Gojo faz, do que acontece com ele em si. Entretanto, o autor sempre deixa claro a importância do Megumi devido à técnica das 10 sombras, como ele poderia substituir o Gojo, até superando ele. Esse detalhe deixa subentendido que o Megumi teria potencial para guiar o futuro da sociedade Jujutsu, assumindo o papel de protagonista. O Itadori vira o foco por causa do Sukuna, sempre que o Sukuna é a motivação para o Itadori fazer alguma coisa. Inclusive, esse é o próximo tópico. Falta de ambição do Itadori. Após comentar sobre os planos da história original, o autor ainda destacou a falta de ambição do Itadori em se tornar algo, diferente de alguns protagonistas de Shonen. Ele destacou principalmente o Luffy e o Naruto, que respectivamente querem se tornar Rei dos Piratas e Hokage. De fato, o Yuji só quer morrer mesmo, e é isso. Isso de certa forma é meio óbvio. O Itadori tem protagonismo devido às coisas que acontecem em volta dele, principalmente envolvendo Sukuna. Quando algo envolvendo o Sukuna acontece, ele recebe o BO de tabela e praticamente o mangá inteiro tem acontecimentos assim. Introdução tardia do Yuta. Jujutsu Kaisen Zero mostra a origem do personagem, mas ele está presente desde o início da história, poderia complicar demais a narrativa. Antes mesmo da serialização de Jujutsu Kaisen, o editor de Akutami, Sr. Katayama, sugeriu simplificar a narrativa, deixando o Yuta de lado no começo. Akutami concordou com essa sugestão e decidiu adiar a introdução de Yuta. O personagem é mencionado vez ou outra dentro da história, então existir, ele existia, mas de fato só foi aparecer após o arco de Shibuya. Importância de Gojo. O Gojo é disparado o melhor personagem da obra, pra mim.
O autor afirmou que tirar o Gojo da história era algo impossível, comparando a importância dele com a do All Might de Boku no Hero. Apesar do autor dizer que o personagem era problemático devido à sua imensa força, ele precisava da função de professor sendo ocupada para que tivesse alguém guiando o protagonista e apresentando ao leitor o universo de Jujutsu. A sacada do Gojo ser um professor, e ao mesmo tempo que ele é o mais forte, é uma forma de apresentar o world building da obra e o power scaling de uma tacada só. O Gojo aparece e demonstra suas habilidades logo no começo da obra, explicando cada habilidade, uso da energia amaldiçoada, como funciona o sistema Jujutsu, e graças a ele que a história se movimenta. O Gege pode ter dito que o personagem era um problema devido à sua força, mas na minha opinião, isso é só a graça do personagem, e o autor conseguiu não só administrar, mas mover a história em volta disso. Gojo é selado, tem que libertar ele de qualquer jeito, galerinha. Não é só porque eles gostam do Gojo, não foi só por isso. Porque sem o Gojo, simplesmente fudeu quem vai de Vasco. Aproveitando o gancho do Gojo, vamos falar sobre morte. Precisava? Olha que foi só metade da piada. O autor falou abertamente o seu critério para deixar os fãs putos da cara. Segundo o homem, o que determina qual personagem vai morrer é a importância dele pra gente, os fãs da obra. Não ironicamente, ele mata quem tem peso e relevância para as pessoas. Para entender o nível de criminoso do Gege, ele disse que a Mei Mei só não morreu porque ninguém liga. Naquele encontro dela com Kenjaku em Shibuya, era pra Mei Mei ter ido jogar no gigante. E isso só não aconteceu porque a gente tá cagando pra isso. O segredo é geral amar o Sukuna, mas agora que o Itadori é o GOAT, só nos resta chorar. Sabe que geral odeia o Marrito e ele... Peraí, será que ele... Nobara no Vasco. Sim, a Nobara realmente foi jogar no gigante, o que era bem óbvio. Eu não entendi a necessidade de confirmar a morte de uma personagem que já morreu. Pior do que isso, é o Gege ainda afirmar que já ia matar tanto ela quanto Nanami, e isso estava planejado mesmo antes do arco de Shibuya acontecer. Gege não pode olhar torto pro personagem que ele vai rodar, família. Pode parecer superficial esse papo na Nobara ser confirmada no Vasco, mas no começo do mangá, o Gege comentou sobre 2 possíveis finais para a obra, onde só um dos 4 personagens principais sairia vivo e o outro só um deles morreria. Com a confirmação oficial e os capítulos recentes, metade do caminho já foi cortado, o que é muito preocupante porque o hype em cima do menino Itadori tá gigantesco, enquanto eu tô cagando a Vera pro Megumi. De acordo com o Gege, isso não é nada bom. O pior é que ele já tinha comentado um tempo atrás que o Megumi em algum momento da história iria ser mais forte, meio que morto não rola, então... Pera, o cara spoilou o final do mangá na cara dura mesmo? Final do mangá. Gege já tinha confirmado que tá de saco cheio e já não aguenta mais Jujutsu. Só que não nessas palavras. O que o autor disse é que o mangá acaba ainda esse ano e nessa exibição ele deixou claro que esse realmente é o último arco. Daqui é só pro final e vida que segue. O que for acontecer acontece agora e nós não temos informações se ele pretende continuar com o universo da obra ou fazer algum spin-off curto. Infelizmente, o autor já tinha dito que não quer ficar marcado por uma única obra por anos, como outros mangakás, então acho extremamente difícil Jujutsu ter uma continuação direta. Como esse é o primeiro mangá do autor, provavelmente ele tente ir por outro caminho na sua próxima obra e deixe Jujutsu de lado. Curiosidades sobre o Toji. Essa veio de brinde, eu imagino. O autor foi questionado sobre a inspiração que levou ele a criar Toji Fushiguro, e a resposta me surpreendeu consideravelmente. Gege Akutami se baseou em Jason Statham, o ator de Hollywood conhecido por seus filmes de ação. Olha, tirando o cabelo, cicatriz, altura e estilo de se vestir, dá pra notar a semelhança absurda, pô. Provavelmente o autor se referiu eu sei lá o que ele pensou. Onde que o Toji e o Jason Statham são parecidos em descer a porrada? Dito isso, até o momento são as informações que temos sobre a exibição. Como a exibição foi lá em Shibuya, medo disso. Possivelmente não temos todas as informações, já que não é um evento onde muita gente daqui tem acesso. Muitas informações demoram para ser traduzidas, mas, em um contexto geral, essas foram traduzidas primeiro, então dá para considerar que são as mais relevantes. O que achou das informações dadas pelo autor? Será que o Itadori é o próximo titular do gigante? Se inscreve no canal, não precisa dar o like se virar membro e comentar uma sugestão de vídeo. Valeu e fui!